Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar a ver a interação intermolecular, tá? Então, qual vai ser da interação intermolecular? Primeiro, vamos diferenciar da interação interatômica. A interação interatômica é aquela que acontece entre os átomos. Ela pode ser iônica, covalente ou metálica. São as ligações químicas que a gente vê. Então, por exemplo, aqui na molécula de água, H2O, eu tenho hidrogênio compartilhando elétrons com o oxigênio. Então, a interação interatômica que acontece aqui é do tipo covalente, que compartilha elétrons. Aqui também, esse hidrogênio compartilha elétrons com o oxigênio. Por que eles fazem esse tipo de ligação? Esse tipo de interação, né? Ligação ou interação? Para alcançar a tal da estabilidade. Então, os elementos isolados, eles são instáveis. Eles fazem essas interações entre os átomos, entre eles, para se estabilizar. Então, pode ser a ligação iônica, que é quando um perde elétron e o outro ganha, formando os íons. Pode ser compartilhando os elétrons, que é a ligação covalente, no caso da água. Ou pode ser do tipo ligação metálica, né, onde tem a formação do tal do mar de elétrons. Agora, a interação intermolecular vai acontecer entre as moléculas. Então, essa molécula de água, ela vai interagir com outra molécula de água, que vai interagir com outra molécula de água. Por isso que o nome é intermolecular, é entre as moléculas. Então, acontecendo esse tipo de interação, a gente tem lá as interações intermoleculares, que podem ser de polo induzido, dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Então vamos lá, a gente tem basicamente três tipos de interações, né? Interação dipolo permanente, dipolo permanente. Por que repete o nome? Porque uma molécula tem um dipolo que é permanente, dipolo quer dizer que tem dois polos, um polo positivo e um polo negativo. A outra molécula também tem um dipolo, um positivo e o outro negativo. E esses dipolos são permanentes, ou seja, a molécula ela é polar. Então, eu tenho uma molécula polar interagindo com outra molécula polar. Eu posso ter a ligação de hidrogênio, ou como era chamada antigamente, de ponte de hidrogênio, né? Hoje a gente chama de ligação, a gente já vai ver a próxima. Ou eu posso ter uma interação de polo instantâneo e de polo induzido. Dipolo de novo, ó, eu tenho dois polos, um positivo e um negativo. A outra molécula que ela vai interagir também vai ter um dipolo, um positivo e um negativo. Só que esses dipolos, eles não são permanentes, eles são instantâneos, eles são induzidos, é que eu posso usar como sinônimo, tá? É um dipolo que ele vai acontecer por um momento e a molécula do lado vai ter um dipolo induzido, vai acontecer muito rápido, é muito sutil a polaridade da molécula. Isso aqui acontece com moléculas apolares. Então a gente também pode chamar de força ou ligações de Van der Waals ou de London, tem esses três nomes, tá? Então vamos começar com a ligação de hidrogênio. Qual vai ser da ligação de hidrogênio? A molécula ela vai ter que apresentar o hidrogênio ligado diretamente ao flúor ou ao oxigênio ou ao nitrogênio. A gente chama de FON. São os três elementos mais eletronegativos que tem. Então, como eles são os mais eletronegativos, o hidrogênio vai ficar com uma carga parcial positiva muito alta. Então, essa ligação de hidrogênio, esse tipo de interação, é uma interação muito forte. O hidrogênio aqui ele fica muito positivo e o oxigênio, por ser muito eletronegativo, tem uma carga parcial negativa muito alta. Então, esse polo positivo com esse negativo, rola uma interação entre eles, ó. Então, essa molécula de água interage com essa, que interage com essa, que interage com essa. Como você vai identificar isso? Sempre se você vir hidrogênio ligado a esses três elementos. Onde que a gente tem ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio? Lá no DNA. A dupla hélice de DNA interage entre si por ligações de hidrogênio. É um tipo de interação entre as moléculas. Então aqui, ó, lá no DNA a gente tem a adenina, a timina, guanina e citosina, se eu não me engano, né? São essas quatro. Então, essas bases nitrogenadas vão interagir uma com a outra. Essa daqui, ó, repara que eu tenho nitrogênio e diretamente ligado a ele eu tenho o hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai ficar com uma carga muito positiva, porque o nitrogênio, ele é muito negativo. Então a gente chama de carga parcial negativa, carga parcial positiva.
Lá no outro lado, na timina, eu tenho um átomo de oxigênio, que é muito eletronegativo também. Então, eu vou ter uma interação entre esse hidrogênio e esse oxigênio. Essa interação aqui entre essa molécula toda e essa molécula toda, a gente vai chamar de ligação de hidrogênio, tá? Tem esse nome de ligação porque é quase uma ligação química mesmo, tá? A energia dela é quase de uma ligação, é uma interação muito forte. Aqui também, ó, no caso da adenina e da timina, eu tenho dois pontos de interação. Eu tenho outro nitrogênio aqui que também tem carga parcial negativa e o hidrogênio da timina também tem carga parcial positiva. Então rola uma interação muito forte entre esses dois polos. Aqui, ó, aqui tá melhor. Essa molécula aqui, desenhada no gifzinho, é essa, tá? Aqui em azul, ó, são os nitrogênios, esse com o hidrogênio que está aqui, interagindo com o oxigênio que está aqui. Aqui, esse hidrogênio, que é esse daqui, interagindo com o nitrogênio daqui. Uma interação muito forte, tá? Então, a gente apresenta a ligação de hidrogênio lá no nosso DNA. Graças a Deus. E aí, olhando a ligação de hidrogênio na água, que tem ligação de hidrogênio, a gente tem uma coisa chamada tensão superficial. O que que acontece? Imagina que aqui é um becker de água. A molécula de água que está aqui na parte interna do líquido, ela vai interagir por todos os lados com as moléculas vizinhas. Agora, a molécula que está exatamente na superfície da água, ali do líquido, né? Na divisa entre o líquido e o ar, aqui em cima, ela só vai interagir para os lados e com as moléculas que estão embaixo. Em cima, eu não tenho interação com outra molécula de água. Isso vai causar uma tensão superficial na água. Isso explica, por exemplo, por que alguns insetos leves, né, conseguem andar sobre a água. É um milagre? Não, é só a tensão superficial da água. A molécula que está exatamente aqui, ó, na divisa, né, no limite entre o líquido e o ar, ela causa uma tensão, como se fosse uma camada mesmo, tá? Para eu penetrar essa camada, eu tenho que aplicar um pouco mais de força. Isso explica também por que a gota ela é redonda, porque todas as moléculas que estão exatamente, né, na superfície formando a gota, elas causam uma tensão para o meio do líquido, tá? Fazendo com que a gota fique redondinha, ok? Redondinha. Então, outro tipo de interação agora é o dipolo permanente e dipolo permanente, que é um pouco mais fraco do que a ligação de hidrogênio. A dipolo permanente, ela vai acontecer também com moléculas polares, mas eu não vou ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio, nem a nitrogênio. Eu vou ter o hidrogênio ou qualquer outro elemento, tá? São moléculas polares. Só que essa polaridade vai ser um pouco menor, por conta do elemento que é eletronegativo. Então, por exemplo, aqui, ácido clorídrico. Esse camarada, ele é muito eletronegativo, ele puxa os elétrons da ligação para próximo dele. Então, essa molécula aqui, ela é polar. Como ela é polar, eu tenho um polo positivo, eu tenho dipolo, né? Um positivo e um negativo. Só que essa molécula vai querer interagir com as moléculas vizinhas. Por quê? A molécula vizinha também tem dois polos. Então, os opostos aqui, ó, vão acabar se atraindo. Essa molécula vai se interagir, né, com essa daqui, com polos opostos, né? Sempre o positivo de uma com o negativo de outra. O positivo de uma com o negativo de outra. E aí acontece a interação entre elas, tá? Aqui também, ó, tenho dois polos, né? Aqui representa uma molécula qualquer, não sei qual. Ela é uma molécula polar, porque um elemento é mais eletronegativo do que o outro. O polo positivo interagindo com o negativo. O positivo de uma interagindo com o negativo de outra. Essa interação entre elas, que são as interações intermoleculares, tá? E a gente tem a interação de polo instantâneo e de polo induzido, né? Que são as interações mais fracas. Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que eu tenho uma molécula que ela é apolar, ela não tem polo. Essa interação aqui vai acontecer entre moléculas apolares. Então, caramba, como é que vai haver interação entre um polo e outro? Essa molécula que não tem polo, e a irmã gêmea dela também não tem polo, né? Só que por um momento, uma distorção momentânea dessa nuvem eletrônica vai causar um dipolo induzido.
em uma delas, dando um lado positivo, fracamente positivo, e o outro, contrapartida, fracamente negativo. E aí, esse dipolo que é induzido, instantâneo, ele vai induzir a molécula vizinha dele, também formando um polo negativo e um polo positivo. Só que essa polaridade aqui, gente, ela é muito pequena, tá? Ela é rápida, ela é fraca, ela é instantânea, ela é momentânea. Só que nesse momento que os polos acontecem, se eu tenho polos opostos, eu vou ter uma interação, por mais fraca que ela seja. Então, olha essa outra figura aqui. Eu tenho uma molécula que ela é apolar, ela não tem polo, só que por uma distorção momentânea eu vou ter um lado negativo e um lado positivo. E a molécula irmã gêmea também vai acontecer isso. Uma distorção na nuvem eletrônica, que seja, os elétrons, né, no entorno da molécula, eles vão se concentrar em um polo e o outro vai ficar deficiente. Então, nesse momento que há essa distorção, o polo positivo de uma vai interagir com o negativo de outra. Essa interação ela é muito fraca, tá? Porque ela acontece muito rápido, de forma muito rápida. Então, por ser uma interação muito fraca, é uma interação muito forte de ser rompida, ok? E aí aqui tem um resumo. Olha só, a gente tem as moléculas, elas podem ser apolares ou polares. Se ela for apolar, o tipo de interação vai ser esse, o instantâneo induzido, que a gente acabou de ver. Ou seja, são interações muito fracas e o ponto de ebulição são os mais baixos. Já vou explicar esse ponto de ebulição, tá? Agora, se a molécula for polar, eu tenho dois tipos de interação possível. Se essa molécula polar tiver hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, o tipo de interação que vai acontecer é a ligação de hidrogênio, que é uma interação muito forte, e por ser uma interação muito forte, o ponto de ebulição ele é mais alto. Agora, se ela for polar, mas não tiver hidrogênio ligado a FON, no caso do HCl, eu vou ter um dipolo permanente e dipolo permanente, que aí, entre as três, é uma interação intermediária e o ponto de ebulição também é intermediário. Por que eu estou falando isso? Ó, deixa eu passar aqui a figura. Quando a gente tem uma substância no estado líquido, ela vai para o estado vapor, todas elas vão para o estado vapor, né? Mas o que vai definir a temperatura de ebulição delas? Se elas estão muito unidas entre si, se a interação entre uma molécula e outra for uma interação muito forte, ela vai ter mais dificuldade de ir para o estado vapor. Então, quanto mais forte for a interação entre uma molécula e outra, para ela ir para o estado vapor, tem que fornecer mais energia. O ponto de ebulição fica muito mais alto. Agora, se elas interagem de forma fraca entre si, a interação entre elas aqui, por exemplo, for de polo induzido e de polo permanente, é uma interação tão fraca que eu não preciso ter uma temperatura muito alta para ela ir para o estado vapor. Essas interações que a gente está vendo aqui, ó, entre uma molécula e outra, vão definir, entre outras coisas, mas vão definir o ponto de ebulição. Quando a gente pega uma substância e coloca no estado gasoso, ela está no estado líquido e vai para o estado vapor, o que eu estou fazendo é rompendo essas interações entre elas. Se forem interações muito altas, como ligação de hidrogênio, no caso da água, a temperatura de ebulição é muito alta. Agora, se forem substâncias que interagem fracamente entre si, como aqui no caso do dipolo instantâneo e dipolo induzido, essa interação sendo fraca, facilmente essa substância vai sair do estado líquido e vai para o estado vapor. Então, a temperatura de ebulição é baixa. Por isso que eu coloquei, o ponto de ebulição é mais baixo. Porque se uma molécula interage fraca com a outra, facilmente ela vai para o estado vapor. Agora, se a interação é muito forte, a temperatura de ebulição é muito forte. Porque para eu romper essa interação e colocar no estado vapor, eu vou fornecer mais energia. Energia aqui, no caso, calor. Então, a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição é mais alto. Então, vamos lá. Essas interações explicam várias coisas, né? A gente já viu lá no DNA, eu falei agora do ponto de ebulição da substância, explica por que você consegue colar os objetos. Ó, aqui eu tenho um objeto A, um objeto B, passei cola. Porque quando você cola, você tem dificuldade para romper. Porque na cola, quando há um momento aqui, ó, de você unir um objeto com o outro, o que vai permanecer, o que vai manter aqueles objetos unidos serão as interações entre a molécula da cola. Então aqui, ó, a cola que você passou nesse lado e a cola que você passou desse lado, vai acontecer uma interação entre essas substâncias. Essas interações que vão ter que fazer força para poder romper
aquela união de um objeto com o outro, tá? Uma cola muito boa, ela vai ter uma interação intermolecular muito boa. Então você vai ter dificuldade de romper. Agora, uma cola de baixa qualidade quer dizer que a interação intermolecular ela é fraca. Então você facilmente vai conseguir separar os objetos. Aqui eu falei da situação do líquido para o vapor, né? Quanto maior for a interação, mais difícil você ir para o estado do vapor. A gente viu que a interação ela explica a dupla hélice do DNA, né? Então as bases, ó, aqui no meio, a interação que acontece entre um lado da hélice e o outro é por interação intermolecular, que no caso aqui são as ligações de hidrogênio, tá? E aí caiu na UERJ, ó. No esquema a seguir estão representadas, na forma de linhas pontilhadas, determinadas interações intermoleculares entre as bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA. Timina, adenina, citosina, falei errado antes. Citosina e guanina. Então aqui eu tenho a timina, cachorro da vizinha. Aqui eu tenho a timina e a adenina. Repara que aqui eu tenho o nitrogênio e o hidrogênio ligado diretamente a ele. Então a interação que vai acontecer aqui, ó, ponte de hidrogênio. Aqui também, foi o GIF que a gente viu, né? O H ligado ao nitrogênio, ligado a FON, a interação que vai acontecer aqui, ligação de hidrogênio. Então aqui já sei que a letra E. Vamos ver na outra, na citosina. São 3 pontos, ó, de interação. H ligado a N e aqui o oxigênio. A interação aqui é muito forte. H ligado a N e aqui o N. Interação muito forte. O O ligado ao N, interação muito forte. A interação é tamanha que eu não chamo de interação intermolecular, eu chamo de ligação de hidrogênio. Poderia chamar de interação de hidrogênio, né? Mas é ligação de hidrogênio. Tem mais uma. Superfícies de vidro podem ser modificadas pelo tratamento com clorotrimetilcilano. Quase não sai. Como representados a seguir. Então aqui é uma superfície de vidro. A superfície de vidro, quando não é tratada com essa situação aqui que eu não vou repetir, ela tem hidroxilas. Esse grupo OH aqui a gente chama de hidroxilas, tá? E aqui é a tal da substância que ele chama de clorotrimetilcilano. É esse camarada aqui, essa substância aqui. Quando você faz esse tratamento do vidro com essa substância, você tira esses hidrogênios e você substitui por esse grupamento aqui, ó, de silício com 3 átomos de carbono, 3 metis, né? Por isso que é trimetil. Isso a gente aprende lá no 3º ano. A pergunta: em qual superfície, se utilizada como janelas, a água escoaria mais rapidamente? Justifique. A gente tem que olhar a molécula de água. A molécula de água tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, né? Essa é a molécula de água. E aqui também eu coloquei a molécula de água. Se ele pergunta qual vai escoar mais rápido, quer dizer o seguinte, ó, se vai escoar mais rápido, quer dizer que a interação com a superfície do vidro vai ser menor. Ele vai passar pouco tempo aqui interagindo com a superfície do vidro e vai escoar mais rápido. Onde vocês acham que a interação é maior? Aqui, que tipo de interação eu estou tendo? Ó, eu tenho oxigênio ligado... Perdão, eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio. Aqui também é oxigênio. Então aqui o tipo de interação que vai ter é ligação de hidrogênio, que a gente já viu que é uma interação muito forte. Aqui eu tenho um grupo CH3. Esse grupo aqui, ele vai ter um dipolo induzido. O oxigênio aqui, ele vai ser pouco atraído por esse carbono. Esse carbono quase não vai se atrair pelo oxigênio, porque aqui o polo dele é muito pequeno. É diferente do hidrogênio, que é muito positivo. Então aqui a interação ela vai ser muito mais forte. O oxigênio aqui, ó, da água, ele vai querer ficar ligado a esse hidrogênio. Aqui não, como ele vai se atrair fracamente, ele vai logo se desligar e vai escoar muito mais rápido. Então aqui, ó, qual superfície, se utilizada como janela, a água vai escoar mais rapidamente? Com certeza essa daqui, porque a água vai pouco se atrair pela superfície do vidro, por conta da interação fraca que vai acontecer, e vai escoar muito mais rápido. Aqui não, como há uma interação do tipo ligação de hidrogênio, a molécula de água vai querer ficar ligada na superfície do vidro. Então vai demorar muito mais tempo para poder escoar, tá bom?
É isso, até semana que vem, beijinho.